pensamento acelerado, taquicardia, aperto no peito, dificuldade de respirar, sintomas de ansiedade. Vamos conversar no vídeo de hoje sobre o que é a ansiedade. O que é esse transtorno que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro, sendo que o Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é o segundo país que mais sofre de ansiedade. Assiste esse vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui ainda em quarentena, em isolamento social e isolamento esse, processo ambiental esse, que tem gerado muita ansiedade em muitas pessoas. Eu converso com os pacientes que eu atendo nos atendimentos online e a maioria refere muita ansiedade. Mas afinal, o que é a ansiedade? A gente fala muito sobre isso, a gente denomina, várias emoções nossas como ansiedade e muitas vezes a gente não consegue identificar e entender direito como que a ansiedade vem, de que processo, o que acontece no nosso cérebro, qual é o processo que origina a ansiedade. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho. Vamos pensar primeiro que a ansiedade, ela tem múltiplos e vários sintomas. Então existem pessoas que quando estão ansiosas podem ter uma dor de barriga, elas podem ter uma inquietação, uma agitação, então aquelas pessoas que não param muito quietas, que vivem balançando a perna. Elas podem ter sintomas mais importantes fisiológicos, como sudorese, taquicardia, falta de ar. E muitas vezes algumas pessoas que têm ansiedade acreditam que estão apresentando sintomas que podem levar até a um óbito. Então elas confundem, elas acham que elas estão tendo, por exemplo, um infarto e na realidade são sintomas de ansiedade. Muitas vão procurar ajuda num pronto atendimento e quando chegam lá o médico observa que está tudo bem, que os parâmetros estão todos normais e que na realidade ela chegou lá em crise de ansiedade. Então, para a gente entender esses sintomas e a gente precisa entender o que é a ansiedade e o que acontece no nosso organismo, da onde ela vem. A ansiedade ela tem uma origem genética muito forte, muito importante, mas ela também tem muita influência dos fatores ambientais, fatores que acontecem, então o estilo de vida, modo de vida que eu tenho, as coisas que estão acontecendo ao meu redor, na sociedade, no meio em que eu estou inserido, tudo isso aumenta e potencializa sintomas de ansiedade. Especialmente esse que a gente está vivendo, essa situação de pandemia, do Covid, o isolamento social, ele tem feito, tem algumas pesquisas, muitas pesquisas vêm apontando um aumento significativo dos quadros de ansiedade na população geral. As pesquisas científicas recentemente foram publicadas numa revista internacional, onde vem mostrando pra gente que mais de 48% das pessoas tiveram um aumento de ansiedade durante o processo de isolamento. Além, claro, de outros transtornos psíquicos, como depressão e outros derivados também. Então a gente precisa pensar que a ansiedade, a gente já sabe que ela tem uma origem genética, mas que também ela tem uma origem de fatores ambientais, que os fatores ambientais potencializam essa ansiedade. É importante a gente entender que a ansiedade ela está relacionada ao sentimento de medo e sentimento de incerteza frente ao futuro. O nosso cérebro ele tem uma área responsável pela emoção relacionada ao medo. Essa área se chama amígdala. Todas as vezes que a amígdala é ativada, ela gera dentro da gente sensações de medo e deixa o nosso corpo pronto para fuga. Então vamos pensar aqui num exemplo. Digamos que a gente está passando em frente a uma casa e nessa casa a gente está lá passando em frente dela despercebido, distraído e de repente o cachorro da casa late pra gente. Na hora, nosso coração dispara e a gente fica pronto para fugir. A amígdala é ativada, é acionada e gera aquela sensação de medo, Então, a amígdala é muito importante como uma forma de deixar o nosso cérebro atento, em estado de alerta, de vigília,
para que a gente consiga entender quais são as situações que são perigosas, que precisam ser observadas e que a gente precisa fugir dessas situações. O problema é que muitas vezes a ansiedade em exagero, uma ansiedade descontrolada, começa a hiperestimular essa região do nosso cérebro relacionada ao medo. Então essa região ela fica hiperestimulada e acaba sendo acionada em situações onde a gente não está em perigo, em situações que não são situações problemas. E isso acaba ocasionando em algumas pessoas crises de ansiedade, também conhecidas como as crises de pânico. Então são aquelas crises onde a pessoa começa a ter taquicardia, falta de ar, né? Ela tem a sensação realmente que algo muito grave está acontecendo com ela fisicamente, porque ela tem todos esses sintomas, às vezes tem uma dormência no corpo, e na realidade o que está acontecendo é uma crise de ansiedade. Karina, e agora, nesse isolamento, o que acontece? Isso é potencializado. O nosso cérebro entende que a gente está vivendo numa situação onde a gente precisa ter prevenção, onde a gente precisa ter cuidado para que a gente não pegue o coronavírus, para que a gente não se contamine, não contamine ninguém. Isso já deixa o nosso cérebro no estado de alerta e de vigília. O problema é que quanto mais eu recebo notícias, quanto mais o meu cérebro é bombardeado de informações, mais eu aumento o meu nível de estresse. E a ansiedade, ela, além de estar relacionada com o medo e com essa área específica do nosso cérebro, ela também tem como gatilho os fatores e antecedentes estressores, que a gente chama situações de estresse. Então é muito comum quando eu estou vivendo uma situação de estresse na minha vida que essa situação aumente e potencialize sintomas de ansiedade. Então essa situação que a gente está vivendo de isolamento social e especificamente aqui de lockdown em algumas regiões, ela potencializa sim o aumento dos sintomas da ansiedade, porque ela é um gatilho para essas sensações, para esses sintomas. Qual é o grande problema? É que quanto mais eu ativo essa região do meu cérebro, chamada de amígdala, que está relacionada ao medo, e quanto mais eu estou sendo exposta a esses estímulos estressores ambientais, mais o meu cérebro libera cortisol. E com isso, o meu nível de estresse aumenta mais ainda, causando impactos no meu corpo. Então, a fisiologia da ansiedade, do que acontece no nosso corpo, é isso que eu acabei de explicar. Então, agora a gente já sabe o que acontece no nosso corpo, a gente precisa pensar nas estratégias para lidar com essa ansiedade, para conseguir controlar e melhorar essa ansiedade. A gente primeiro precisa entender, e só um profissional que é capaz de identificar isso, o grau de ansiedade que você está sentindo. Quando a gente entra num processo de ansiedade mais importante, onde essa área do cérebro que eu falei, a amígdala, é sempre hiperestimulada e hiperativada durante muitas vezes, com crises de ansiedade de mais de 20, 30 minutos, crises importantes, a gente precisa pensar num tratamento farmacológico. Uso de medicação com acompanhamento com psiquiatra e psicoterapia. Quando a gente fala de uma ansiedade mais leve, a gente fala de tratamento com psicoterapia, com um profissional, um psicólogo, entendendo esses processos, o que são gatilhos que causam essa ansiedade em você e quais são as estratégias específicas para você. Então é pensado num plano individual para controlar essa ansiedade e, claro, os outros fatores emocionais que acabam vindo também nesse processo. Mas eu vou dar dica para vocês no próximo vídeo de como que a gente pode controlar esses sintomas de ansiedade nesse momento agora e assim melhorar a nossa funcionalidade e a nossa qualidade de vida. Então, o próximo vídeo com dicas. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar, porque esse conhecimento precisa chegar em mais pessoas e eu tenho certeza que tem muita gente com sintomas de ansiedade. Eu sou Karina Medrado, neuropsicóloga. Um beijo!